Oi, pessoal, eu trouxe mais um caso para a gente laudar juntos, tá? Então, esse paciente, ele é um cão, tá? Ele foi atropelado, ele sofreu um trauma. E aí foi radiografado aí 3 incidências ortogonais de tórax. A gente vai laudar junto, vamos interpretar junto agora, tá? Então, batendo o olho assim, a gente já consegue perceber que tem uma generalizada perda da topografia radiográfica aí das estruturas, tanto torácicas quanto abdominais, né? Então, a gente já não consegue avaliar o diafragma aqui, então a gente tem uma perda da definição do diafragma, tá? Era para ele estar mais ou menos aqui, a gente já não consegue ver ele. Aqui também na VD a gente também não consegue ver ele direito, tá? A gente também tem uma invaginação das estruturas epigástricas do abdômen na cavidade torácica, né? Então, a cavidade gástrica é caracterizada principalmente, né? Porque na maioria das vezes tem gás. Nesse caso aqui tem um pouquinho de conteúdo de ingesta também. Aí ele está aqui localizado em hemitórax esquerdo, tá bom? A gente também tem outras estruturas, né, pouco definidas de opacidade de tecidos moles em aspecto ventral aqui, então provavelmente tem invaginação do fígado, do baço, né? Então, invaginou tudo aqui. A gente não tem a definição dos lobos pulmonares, perdemos a definição da trama broncovascular, tá? E perdemos também a avaliação da silhueta cardíaca, tá? Então, a gente tem principalmente essa perda da crura diafragmática esquerda, né? Que invaginou as estruturas aí para o lado esquerdo, tá? E aí, a silhueta cardíaca e o trajeto traqueal foi deslocado para a direita, tá? E aí a gente não consegue avaliar pulmão, a gente não consegue avaliar mais nada do tórax, tá? Então, esse aqui é um clássico de ruptura diafragmática, tá? Então, a gente vai para os nossos achados radiográficos. Então, eu já coloquei aqui o cabeçalho, tá? Então, estudo radiográfico de tórax, incidências ortogonais, né? 3 incidências ortogonais laterais e ventrodorsal. E aí a gente coloca assim, a perda da definição da conspicuidade diafragmática caracterizada. Aí a gente tem uma invaginação, né? Invaginação das estruturas epigástricas, principalmente em hemitórax esquerdo, tá? Então, principalmente em hemitórax esquerdo. Eu acredito até, pode até ser que tenha uma parcial preservação aqui da crura diafragmática direita, tá? Deslocando a silhueta cardíaca e projeto traqueal, dorsal e contralateralmente, tá? Então, aqui eu coloquei que a gente tem a invaginação das estruturas do deslocamento, tá? Da silhueta cardíaca e do trajeto traqueal. A definição, os achados radiográficos da ruptura diafragmática, ela é muito sucinta e objetiva. A gente não tem muito o que colocar, porque a gente não consegue avaliar pulmão, a gente não consegue avaliar arquitetura broncovascular, a gente não consegue avaliar muita coisa, tá? Então, só desses achados radiográficos a gente já tem aí uma sugestiva ruptura diafragmática, a gente já consegue concluir o laudo, tá? Então, é um laudo relativamente curto, tá? Aqui, como a gente está tratando de um trauma, a gente também precisa avaliar, né, como todos os outros exames, tá? Mas a gente avalia também com mais calma as estruturas musculoesqueléticas, né? Então a gente avalia se tem fratura de costela, né? Alguma lesão ali nas vértebras. Então a gente dá uma olhada aqui, a gente vê que não tem evidentes fraturas na costela, tá? A gente tem uma fratura antiga na 12ª costela direita, tá? Então, ela tá meio remodelada aqui e ela também tem esse desvio. Então, é uma fratura antiga, tá? Não é uma fratura recente. Aparentemente, as outras costelas estão preservadas. Aparentemente, também, as vértebras estão preservadas, né? Então, a gente não tem desvios, também não temos evidentes fraturas, tá? A técnica não tá, assim, a melhor de todas para avaliar, mas a gente consegue, né? Pela ausência de desvios e tudo mais,
a gente consegue, né, falar que não tem fraturas nas vértebras ou costelas. Tá? Então, aqui eu vou colocar a nossa alteração de costela, décima costela direita. Então, eu coloco assim, alteração morfológica associada a desvio da décima segunda costela direita. E aí eu já concluo aqui mesmo, compatível com consolidação óssea por trauma antigo. Então, a gente não dá margem para entenderem que é um trauma recente, tá? E aí a gente conclui que as demais estruturas musculoesqueléticas sugerem estar preservadas sem evidentes alterações radiológicas. Nada mais. Aqui em cima, se você quiser acrescentar, né, que está obliterando as estruturas torácicas, você pode colocar, tá? Aí aqui a gente poderia colocar assim, perda da definição da construtividade diafragmática caracterizada pela invaginação das estruturas epigástricas, principalmente em hemitórax esquerdo, deslocando a silhueta cardíaca e o trajeto traqueal dorsal e contralateralmente, e obliterando as demais todas, né? Na verdade, está obliterando tudo, obliterando as estruturas torácicas. Né? Então, a gente concluiu que a gente não consegue avaliar o tórax, tá? E aqui já é um achado, assim, bem característico, não tem diferenciais aqui. Um diferencial que poderia ter, mas como não é compatível com o nosso histórico, seria a hérnia diafragmática, né? Mas é um cão adulto já, e ele sofreu esse trauma e repentinamente está com essa dispneia. Então, provavelmente, né, grande chance aí de ser uma ruptura. Tá? Então, a hérnia diafragmática, se fosse um filhote, seria um diferencial. Tá? Mas como não é o nosso caso, né, em relação ao histórico do paciente, então é uma ruptura. Então, a gente coloca assim, achados radiográficos compatíveis com ruptura diafragmática, principalmente da crura esquerda. Então, a gente concluiu aí o nosso laudo. É um laudo rápido, tá? É um laudo curto. E aí o paciente ele vai ser submetido à intervenção cirúrgica, né? E a critério clínico, o clínico pode refazer o raio-x, né? Para avaliar certinho o pulmão. Né? Então, como o pulmão ele está totalmente obliterado aqui, a gente não consegue falar muita coisa sobre ele, mas também não conseguimos descartar outras lesões, né? Como uma contusão, alguma coisa assim, tá? Então, sobre a ruptura diafragmática, a gente vai concluir dessa forma, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Comenta aí se os achados radiográficos você faria dessa forma também, como você descreve os achados radiográficos da ruptura diafragmática, tá? E o que mais você acrescentaria nesse laudo, se você fosse acrescentar mais alguma coisa. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.